Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Hoje o dia começou com a confirmação de uma notícia positiva para o pecuarista brasileiro. A China reabriu o mercado para importação da carne bovina do Brasil. O embargo durou um mês após a detecção do caso de vaca louca atípico no Pará. O governo chinês acaba de levantar os embargos sobre a carne bovina brasileira em função do EEB, o mal da vaca louca atípico que detectamos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a confiança do presidente Lula, que determinou que nós todos tivéssemos critérios, transparência para ganhar credibilidade. Agradecer também o governo chinês, que teve também total dedicação para que isso acontecesse no rápido prazo de 29 dias. Agradecer toda a nossa equipe técnica que trabalhou com afinco, mostrou credibilidade, mostrou determinação para que isso pudesse acontecer. E a analista de mercado e CEO da Agrifato, Lígia Pimentel, comentou sobre os impactos da suspensão do embargo. Então a notícia é boa, eu acho que tem correlação sim com a comitiva. A comitiva, ela incluiu aí, abarcou empresários conhecidos e parrudos aí do ramo, né, do setor. Então a gente vê que tem uma correlação aí e tem um fator interessante para a gente avaliar de causalidade também, tá bom? O que a gente estava mais cético era antes, né, que o pessoal falava, vai ter lá, logo depois que saiu a contraprova vinda do Canadá, o pessoal falava, vai liberar na quarta-feira, lá naquela conferência com o ministro, etc. Ali a gente estava um pouco cético, porque foi tudo muito rápido, né? A China é um pouquinho mais burocrática do que isso. Mas agora voltou. A gente tem uma consequência aí, né? Uma afetação das exportações, que nós estamos calculando entre 140 e 150 mil toneladas. Não é muita coisa, mas deve significar uma queda mais ou menos de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, tá bom? Em relação a fevereiro, a gente estima até uma alta de mais ou menos 15% a 18%. Vou explicar por quê. Março tem mais dias úteis, tá bom? Então, nós vamos conseguir compensar se a gente der uma acelerada nos embarques agora nesse fim de mês. O que deve acontecer, né? Vai sair todo mundo doido para exportar, botar carne para fora. Então, essa é a notícia. A gente teve um impacto relativamente pequeno, né? Uma retomada relativamente rápida, lembrando que ela pode ser comparada com a retomada de 2019, né, que foi mais ou menos um mês entre começo, meio e fim do imbróglio. A de 2021 foi bem mais demorada, tá bom? Lembrando que a gente está numa fase complicada da pecuária, é fase de baixa, nós olhamos nos números de abate do IBGE e a gente vê uma retenção de fêmeas muito forte entre 2020 e 2021, que faz sentido, né? Os preços sobem, o pecuarista se sente estimulado a produzir mais, ele retém essas fêmeas para a produção de bezerros e, como consequência, a gente vê a produção aumentar. É o que a gente sente hoje. Então, qualquer incômodo que o mercado venha sofrer, nós vamos sentir bastante sobre os preços, né? Então, vai ser um ano mais desafiador para o produtor, com certeza, já está sendo. Nós estamos em plena safra, então, por favor, não aguardar milagres, né? Mas é um bom ano para estocar, né? Para quem puder comprar animais de eras mais baixas, eras menores, bezerro, desmama, vaca prenhe, vaca com bezerro no pé. Por quê? Porque quem vem na próxima fase de alta, quem conseguir pegar essa próxima fase de alta com estoque maior de arrobas para vender, vai acabar se dando bem. Eu queria só fazer mais uma observaçãozinha, voltando um pouquinho aí, desculpa descontextualizar, mas voltando um pouquinho em relação ao ocorrido. No 2021, nós tivemos uma duração bem longa, né, para a suspensão da certificação. A gente teve uma vantagem agora, que é exatamente essa: o nosso preço está mais baixo, né? A China estava trabalhando também com estoque menor. Então, em 2021, o preço da arroba estava muito alto e isso influenciava também o preço da tonelada exportada. Então, a China botou o pé no freio, segurou mesmo, para deixar cair mesmo, principalmente no momento arriscado, né, que era um momento de engorda intensiva, segundo semestre. Quem tinha boi engordando estava com boi em alguma suplementação, então custava mais, tá? O impacto foi muito forte. Então, acho que fique a lição aí para o produtor, primeiro, controlar seus custos, tentar comercializar de maneira antecipada de alguma forma aí, principalmente em anos de fase de baixa, né? Porque o risco, ele é elevado. Então, agora voltou rápido, a gente teve um efeito sobre os preços deletério, né? Nós sentimos isso, não passamos ilesos. E também acho que fica a mensagem para a gente tentar lapidar esse acordo, que vai ser difícil, né? É difícil abrir a caixinha de novo, até porque se a gente for negociar, a China vai fazer exigências novas também, mas tentar lapidar esse acordo para que a gente não tenha que suspender sob qualquer
tipo de suspeita, tá? Porque o Brasil vai continuar tendo casos atípicos de cefalopatia espongiforme bovina. Nós temos um rebanho de 190 milhões de cabeças, e esse rebanho, ele tem animais mais erados, né? Animais de idade mais avançada, vacas de cria, touros de cria, vacas de leite, isso vai continuar acontecendo. É um achado normal, tá? Do nosso rebanho e de qualquer outro rebanho. Acharam aí na semana passada, no Reino Unido também, um caso atípico, né? Então isso vai continuar acontecendo. Acho que a gente deveria lapidar para diminuir a incerteza do produtor. Nós seguimos repercutindo sobre essa notícia, agora com informações voltadas aos impactos do mercado. O mercado, a expectativa é que ele ganhe tração nesse curto prazo. As escalas das indústrias vinham curtas, os pecuaristas estavam segurando o gado à espera dessa notícia, as pastagens permitem essa estratégia, então o mercado ele deve evoluir de maneira importante, ainda mais quando a gente considera também que a margem de mercado doméstico, a margem da indústria que trabalha no mercado doméstico, ela melhorou com essa situação. Houve uma diminuição da oferta de carne de maneira geral, e isso sustentou um pouco mais o atacado frente aos preços do boi. Então, mesmo que os preços do boi tenham encontrado sustentação e até viessem se recuperando, o atacado ele tinha caído um pouco menos e a margem média agora de março ela está melhor do que a margem de fevereiro, quando a gente considera o mercado doméstico. Então, a gente tem indústrias de mercado doméstico que vão seguir buscando gado, agora nos aproximando do início de abril, e as indústrias de mercado externo, na verdade focadas na China, buscando esse gado, provavelmente de uma maneira mais súbita, porque como a gente não tinha uma certeza de quando que isso ia acontecer, essas indústrias também não estavam negociando esse tipo de gado, então agora elas vão ter que buscar esse gado para colocar na escala, que não está confortável. Todas as vezes que nós tivemos a BSE no Brasil, ela foi atípica, né? É claro que quando a gente está no meio, a gente sabe disso, mas é bom às vezes a gente deixar isso muito claro para quem é de fora do meio. Então a gente nunca teve a BSE atípica, né, a clássica no Brasil, e o ponto de diferença principal em relação a 2021 é que em 2021 a gente tinha aquela concentração de gado confinado, a gente tinha um cenário de China mais estocada, e aí nesse momento, com as pastagens, com essa situação global de China sem grandes opções de outros fornecedores de carne bovina, Estados Unidos estão com os preços em elevação, quantidade de gado em confinamento lá está em queda, então é um outro fornecedor. O outro fornecedor importante da China é a Austrália. Esse sim está com uma oferta um pouco maior de gado esse ano, mas é o único país, juntamente com o Brasil, que vai ter aumento de oferta esse ano. Então isso, os chineses eles sabiam dessa conjuntura, né? Eles sabem dessa conjuntura, eles vieram, essa suspensão ocorreu logo após o período de Ano Novo chinês, que eles ainda não tinham comprado muito, então esses estoques devem estar em níveis relativamente enxutos. Então isso tudo foi gerando essa expectativa no mercado e o pecuarista foi retendo, já que a pastagem permitia, né? Então o mercado futuro até para março ele já estava um pouco mais desanimado, porque talvez não desse tempo de os preços se recuperarem ainda em março. Só que com essa abertura de ontem, na verdade dessa madrugada, olhando aqui os preços futuros para março, eles estão subindo 2,36%, que dá uma alta de quase R$7. Então, vamos dizer, o mercado futuro está correndo atrás para ver se consegue prever esse movimento de restinho de mês. Agora, para os contratos mais adiante, eles já vinham mais sustentados num patamar um pouco acima dos preços físicos, porque o mercado justamente vinha precificando isso, vinha esperando que essa retomada ocorresse e sabendo que assim que essa retomada ocorrer, a gente deve ter uma andada boa do mercado. Só uma ressalva quando a gente fala do mercado é que daqui a pouco a gente tem um período seco, então o pecuarista ele não pode acreditar também que essa alta vai ocorrer de maneira indefinida. Ela tem potencial para acontecer de maneira importante, mas daqui a pouco a gente está entrando no período seco e aumenta a oferta de gado, então é um ponto de atenção. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo, já voltamos com o Tatersal. Estamos de volta com o Tatersal. Chegou ao fim a etapa soja do Rally da Safra e com uma boa notícia para a maior parte dos produtores. O Brasil deve colher 155 milhões de toneladas do grão.
A estimativa da consultoria é que pelo menos 8 estados registrem recorde de produtividade. Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Maranhão e Rondônia. O Brasil deve colher 155 milhões de toneladas de soja. O destaque negativo fica por conta do estado do Rio Grande do Sul, que novamente sofre com laninha, teve um atraso bastante grande no desenvolvimento dessas lavouras, e enquanto a gente tem um cenário de Brasil com algo em torno de 65% da área colhida, o Rio Grande do Sul não chega a 5%. A gente estima a safra do Rio Grande do Sul em torno de 37 sacos, então é um resultado melhor do que a safra passada, né, que é onde o estado registrou 27, porém muito aquém do seu potencial. Dados do Rally da Safra indicam que o Mato Grosso teve recorde de produtividade com 63,5 sacas por hectare. Mas o estado sofreu bastante com as irregularidades climáticas. Algumas regiões tiveram veranico, mas o que marcou essa safra foi o excesso de chuva ao longo da colheita. E isso trouxe uma série de dificuldades para os produtores que têm que tirar soja, que têm que plantar o milho logo em seguida. Mas, mesmo assim, o cenário ainda é muito melhor quando você tem um excesso de chuva do que uma falta dela. Por isso que o estado acaba registrando uma boa produtividade esse ano. O coordenador do Rally da Safra destaca que o investimento que o produtor vem fazendo ao longo dos anos em estrutura de solo, fertilidade, biotecnologia, manejo de pragas e doenças contribui para esses resultados. Os dados de campo mostraram que no Mato Grosso nós tivemos recordes em termos de estande de plantas, recordes em termos de número de grãos por planta e também de peso de grão. 3 variáveis aí muito importantes na composição da produtividade final. Para o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, com a quebra de safra na Argentina, pode haver uma forte demanda pela soja brasileira, o que deve ajudar na melhora dos preços. 16 milhões de toneladas a menos da média dos últimos 5 anos, então é uma quebra significativa para um país que é altamente industrializado no esmagamento de soja, que demanda muita soja para a produção de farelo e óleo, e se eles manterem esse mesmo ritmo aí de esmagamento, terão que importar soja de outros países. Sem dúvida pode vir uma forte demanda aí para a soja brasileira, e o Brasil é capaz de suprir, ajudando também na melhora desses preços. E o assunto de agora é o jeito certo de usar o capim mombaça em sistema rotacionado. Vamos ver com o engenheiro agrônomo Wagner Pires. Eu estou num rotacionado agora de mombaça. Olha que coisa linda. Tá? Só que esse rotacionado está com 5,45 unidade animal por hectare. Você deve se perguntar agora, como eu tenho mombaça na minha fazenda, Wagner, e eu não consigo 5,45, não estou falando em cabeça, estou falando em unidade animal, tá bom? São 3 pontos fundamentais: controle de plantas daninhas, divisão de pastagem e adubação. Aí você pode questionar, ô Wagner, mas é caro, hoje fazer cerca não tá barato. É aqui, ó, é cerca eletrificada. Isso aqui é um dos melhores eletrificadores do mundo que tá aqui, tá? Muito bom e dá um choque de primeiríssima qualidade. E a adubação é feita em cima, é feito calagem, é feito todo o processo. A divisão, ela é importante por causa disso. Olha só, se deixasse por conta do gado, o gado já teria entrado aqui, ele tá olhando, o gado tá olhando para cá, falando assim, abre para mim a porteira para eu passar, apesar que ainda tem muito capim ali para ele comer. Mas a divisão educa o animal e ela permite que amanhã a gente mude o gado desse pasto do lado de cá para cá. E aí esse outro pasto aqui vai descansar e vai rebrotar tranquilamente, sem o gado vir comer. Rotacionado, divisão de pastagem, é o caminho para você ter uma intensificação.
Porém, você não pode, não deve fazer rotacionado e não adubar. E ainda tem pecuarista que fala que a adubação do pasto não dá dinheiro para o pecuarista, que pecuária não paga adubação. Isso é paradigma e você tem que quebrar ele e tem que mudar a forma de encarar. Ok? Um grande abraço e continue nos acompanhando. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com o Tatersal. Até já! Estamos de volta com o Tatersal. O volume da produção de leite no Brasil deve aumentar apenas 1,5% neste primeiro semestre de 2023. Com a aprovação de reformas importantes previstas pelo novo governo, principalmente a reforma tributária, a indústria de lácteos pode ser beneficiada, mas o produtor de leite deve ficar em alerta. É uma questão de que você vai ter claramente a indústria sendo beneficiada. Então, quando você olha o setor de lácteos pelo lado da indústria, pode ter uma melhora, tá, das condições tributárias. Agora, quando você pensa pelo lado do produtor de lácteos, pode ser que seja um pouco mais, aumente um pouco a carga. Então, a gente vai ter que ver, eu acho que nesse ponto, eu acho que decisivo ao longo desse ano vai ser essa discussão da reforma tributária. O volume da produção de leite no Brasil deve aumentar apenas 1,5% neste primeiro semestre de 2023. Base produtiva menor e condições climáticas são alguns dos fatores que contribuem para este cenário. A produção vem no cenário de 2022 muito ruim. A produção caiu 5% ano passado. A rentabilidade do produtor está maior, mas a gente tem uma base produtiva menor. Então, em função principalmente dessa base produtiva menor, a gente teve problemas no sul do país, com laninha, né, pelo 4º ano consecutivo. E a gente acredita aí que no primeiro semestre a gente recupera aí 2,5%, ou seja, a gente não recupera os 5% que a gente perdeu no ano passado de produção. No mercado internacional, são esperados preços um pouco mais baixos por conta da oferta, que ainda está em recuperação em algumas regiões, e a demanda está mais fraca. A gente está passando por um processo de desaceleração econômica na Europa, nos Estados Unidos. Até a China está começando a reacelerar, então a demanda como um todo é mais fraca. E com esse crescimento de oferta, os preços internacionais eles vêm caindo devagar, mas vão ser mais baixos do que no ano passado. Em relação ao consumo dos lácteos neste ano, as expectativas são positivas. Segundo os especialistas, o valor colocado no mercado por meio de iniciativas sociais do novo governo favorece o aumento das vendas. A gente já tem visto refletir isso em algumas categorias, com a queda do preço de lácteos e as alternativas que se busquem também dentro de alguns segmentos lácteos, como misturas lácteas, por exemplo, um caminho em substituição ao leite condensado, algumas oportunidades também no mercado de queijos, que é um mercado que vem crescendo bastante. Eu não tenho dúvida que esse incentivo agora de valor no mercado vai alavancar, sim, o consumo, e a gente tem uma perspectiva mais positiva do que foi o ano de 2022. Diante deste cenário de muitos desafios para o setor, o produtor de leite pode encontrar na tecnologia uma grande aliada para a otimização da atividade. A gente tem ferramentas ali para o produtor lidar melhor com o tema de mastite, usar menos antibiótico, descartar menos leite. A gente tem ferramentas como softwares de gestão, né, para poder ajudar ali, tanto no controle, no dia a dia, nas tarefas, como também na avaliação da fazenda. Será que minha fazenda está indo bem ou não? Quais são os meus indicadores, né? O uso de drones no agro brasileiro chegou para ficar. Do alto, eles monitoram a lavoura e o rebanho, analisam e ajudam o produtor rural a encontrar qualquer problema, reduzindo perdas. Esse é o tema de hoje na série especial Tecnologia no Campo. Muito além da captação de imagens, os drones estão inseridos no dia a dia da fazenda também para fazer coleta, processamento e análise do que é filmado em tempo real. É assim que funciona na fazenda do Diego, que faz uso da tecnologia desenvolvida pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Esse em específico, ele tem um sensor especial que consegue perceber a planta e como que ela está respondendo aos nutrientes, às pragas e doenças. Basicamente, nós estamos enxergando a saúde da planta.
em geral, a gente trabalha com câmeras no infravermelho, que conseguem enxergar o que o nosso olho não vê. Por exemplo, uma praga, uma infestação, uma deficiência nutricional. A gente pode ter um efeito, por exemplo, de ataque de um inseto. Hoje em dia, praticamente não tem mais roça sem tecnologia. Ou até tem, mas fica para trás do concorrente. Exatamente. Acho que a competitividade hoje está na tecnologia, né? No uso de tecnologia. O salto, né, de produtividade, de produção, está no uso de tecnologia. O uso do drone, no entanto, não é nada barato. Dependendo da câmera utilizada ou da quantidade de câmeras por drone, o investimento pode passar dos R$100 mil. Muitas vezes, é difícil convencer o produtor mais conservador a investir em tecnologia. Lúcio, que é filho de produtor rural raiz, viveu isso em casa. Meus pais faziam tudo na mão e demorou muito a acreditar no filho aqui para mostrar que funcionava. A gente teve que fazer muitos voos, muitas demonstrações para que eles acreditassem. Eles ainda são conservadores, mas eu diria o seguinte, a gente está convencendo ele. Nesta outra fazenda, uma tecnologia parecida. A gente veio para o meio de uma lavoura de soja para mostrar na prática como é que as coisas funcionam. E já dá para ver ali, ó, uma erva daninha. Aquele mato que a gente vê mais alto, um pouco mais claro, não era para estar ali. Aquilo não é soja. E é isso que o drone identifica quando passa aqui por cima. A gente viu uma oportunidade, né, de a gente utilizar a inteligência artificial para tentar identificar essas ervas daninhas. Que é isso aí? Que é isso que a gente está mostrando. A gente não somente identifica, mas a gente classifica as ervas invasoras. O cliente ele faz a imagem com drone. Hoje a gente tem um trabalho bastante educacional que a gente vai até a fazenda, ensina o cliente a fazer o voo de drone que passa em cima da propriedade, envia essas imagens para a Cromai. A Cromai processa isso dentro do nosso algoritmo e esse algoritmo entrega nessas camadas de identificação. Eu brinco que eu acho que na época que meu avô produzia soja, a gente produzia em 24 mil metros quadrados, que é um alqueire, o que a gente consegue produzir hoje em 10 mil metros quadrados. De olho na inovação tecnológica do setor, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lançou um edital para atrair empresas de tecnologia que queiram encontrar soluções para auxiliar o produtor rural brasileiro. No tempo dos nossos avós, quando a pessoa não queria estudar, não queria se qualificar, o destino era a roça, né, a propriedade rural. E hoje isso mudou. Hoje o setor demanda pessoas qualificadas, capacitadas, então, ou seja, a tecnologia hoje ela é um atrativo, né, principalmente para os jovens, para irem para as propriedades trabalhar, porque há muita demanda e há uma necessidade muito grande, seja de informação, de qualificação e principalmente para adotar a tecnologia que já existe aí no Brasil e no mundo. Na reportagem de amanhã, vamos conhecer a Exalctec, a incubadora da USP no interior de São Paulo, que dá suporte para a criação de novas startups e micro e pequenas empresas no agronegócio. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com outras informações. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.